Ah, tá. Antes de ir para a próxima, né? Vamos falar um pouquinho dos gráficos de polinômios. Eu falei da gráfico das racionais. Vamos falar um pouquinho sobre os gráficos dos polinômios, né? O polinômio é uma questão bastante cobrada nas provas de transferência. Então é bom você saber que polinômio dos graus ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9, sempre tem uma raiz real. Então sempre vai cruzar o eixo x. Já os de grau par, 2, 4, 6, pode ou não ter raiz real. Se tiver raiz real, pode cruzar em duas ou pode só tocar, que a gente chama de raiz de multiplicidade 2, certo? Então é bom você já visualizar antecipadamente alguns polinômios e os seus respectivos gráficos, tá? Então do grau 1. Grau 1 é uma reta, pode ser uma reta crescente ou pode ser uma reta decrescente, certo? Poderia ser uma reta assim também. Mas o importante é que sempre cruza o eixo x em um único ponto, que é o que a gente chama de raiz real. Então, grau 1, uma reta crescente ou decrescente, sempre cruzando o eixo x em um ponto. Grau 2. Grau 2 é uma parábola. Aí a parábola pode ser boca para cima, boca para baixo, certo? Pode cruzar o eixo x ou não, ou pode só tocar. Certo? Então está aqui um exemplo, uma parábola que está cruzando em dois pontos. Então é uma parábola que é um polinômio que tem duas raízes. Poderia ser uma parábola assim, que não teria raiz nenhuma, né? Ou uma assim, sem raiz, ou uma assim, com duas raízes aqui. Mas lembrando que gráfico de polinômio de grau 2 é parábola. Então está aqui, quando o A do polinômio, né, o coeficiente do x ao quadrado é negativo, então vai dar uma parábola com a boca voltada para baixo. É concavidade, né? Não fala boca, concavidade. Tá aqui uma parábola com a concavidade voltada para baixo, que não tem raiz. E aqui uma parábola com a concavidade voltada para cima, que não tem raízes. O grau 3. O grau 3 tem uma raiz. No mínimo, uma raiz real. Pode ter 3 raízes reais. Então, no mínimo, vai cruzar o eixo x num ponto. Então, pode ser assim. Olha aqui, ó. Esse polinômio só tem uma raiz real, que está aqui, certo? E olha que coisa interessante. Ele faz uma parábola. Faz uma parábola aqui para cima, com a boca para baixo, e a outra com a boca para cima. Que mais? Vamos lá? Como é que poderia ser outro gráfico de polinômio de grau 3? Assim. Tá? Começa com a concavidade boca para cima, termina com boca para baixo. Então veja que, lembra, polinômio pode ser a junção de duas parábolas. Um de grau 3 com 3 raízes, olha aí. Vem uma parábola com a boca para cima, uma parábola com a boca para baixo. E cruza o eixo x em 3 pontinhos aí, 3 raízes então, 3 raízes reais. Também poderia ser assim. Começa com uma parábola de boca para baixo, acaba com uma parábola de boca para cima e cruza o eixo x em 3 pontos. Então, um polinômio de grau 3 com 3 raízes reais. Grau 4. O grau 4 pode ter, olha que coisa, né? Pode ter 2 raízes reais, 4 raízes reais ou nenhuma raiz real, todas não reais, certo? Quando tiver 2 reais, pode ter 2 não reais, né? Então, como é que ficaria? Ó, se o gráfico de polinômio de grau 2 é parábola,
O grau 3, a gente falou, começa com uma parábola com a boca de um lado, termina com a boca do outro lado. Legal. Então aqui vai ter uma terceira parábola, tá? Então olha que legal que fica. Começa com a parábola de boca para cima, vai para uma de boca para baixo e termina com uma de boca para cima, né? Parece um W aí. Né? E cruzou o eixo X em 4 pontos. Então tem 4 raízes reais. Olha um exemplo de polinômio de grau 4 com 3 raízes, sendo que uma tem multiplicidade 2, só está tocando ali o eixo do X. Então aqui tem 3 raízes reais, sendo que uma é de multiplicidade 2. Outro de grau 4. Olha, não tem raiz real, certo? Concavidade para cima, concavidade para baixo, depois termina com concavidade para cima e não tem nenhuma raiz real. Não cruza o eixo X. Ou então, olha aí, 2 raízes reais e o resto está lá embaixo. Né? Interessante, né? Eu gosto de gráfico de polinômio. Depois, gente, quando eu estava na escola para fazer gráfico de 4º grau, é uma loucura, certo? Hoje tem programas aí na internet disponíveis, você joga lá o polinômio, esse daí eu peguei na internet, olha lá, esse daí é o polinômio. X menos 2, que multiplica x, que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 2, tudo menos 3. É isso daí que está representado.